Oi, fotógrafo! A missão aqui é fazer com que sua cliente deseje ser atendida por você. Porque hoje, com tantos fotógrafos no mercado, não basta só entregar boas fotos. O que faz uma cliente admirar o seu trabalho é a experiência completa que você entrega para ela. Quando você orienta a sua cliente antes mesmo da sessão, a percepção dela sobre você já muda. Quando você orienta a sua cliente, por exemplo, quais roupas funcionam para a sessão, quais as cores vão deixar as fotos mais harmônicas, quais acessórios fazem sentido e até sugere peças-chave que provavelmente ela já tem no guarda-roupa. Você tira um peso enorme das costas dela. Muitas clientes ficam inseguras em fechar uma sessão justamente por não saber o que vestir. E às vezes ela até deixa de fechar uma sessão porque ela pensa, eu não sei o que vestir, eu não sei o que levar. Quando você deixa claro que ela pode montar looks excelentes com peças simples que ela já tem em casa, ela se sente muito mais tranquila e segura. Quando a cliente percebe que você pensou em todos os detalhes antes mesmo da sessão começar, ela automaticamente começa a confiar mais no seu trabalho, porque ela sente que está sendo guiada por alguém que está preparado. Algumas dicas simples, como por exemplo, beber bastante água dias antes da sessão, para evitar quaisquer inchaço, passar, por exemplo, iluminador corporal antes de ir para maquiagem, que é pra gente não ter, diferença de tonalidade entre o rosto e o corpo. Gente, essas dicas, elas fazem uma diferença enorme no resultado final. A gente acaba resolvendo dúvidas que a cliente nem sabia que ela teria. Aqui no estúdio, a gente é muito elogiada pelo nosso atendimento e a organização. E sem dúvida nenhuma, o material que a gente aplica no atendimento é um dos principais diferenciais da experiência que a gente oferece. Lá tem todas as orientações. Você perde menos tempo no WhatsApp, sua cliente fica mais segura, as roupas funcionam melhor nas fotos, as cores ficam mais harmônicas. As chances da cliente amar o resultado aumentam muito. Se você quer ser reconhecido como um fotógrafo que entrega tudo com excelência, as fotos, o atendimento, a direção e a organização, o manual da sessão fotográfica é para você. E sabe por que os fotógrafos que se preocupam com a sessão antes mesmo dela acontecer viram referência? Porque as pessoas olham as fotos e sabem que existe alguma coisa diferente ali. E essa diferença começa na preparação da cliente. E quando você entrega esse tipo de experiência, você também aumenta o valor percebido do seu trabalho. E é isso que faz a sua cliente confiar mais em você, admirar mais o seu trabalho e até aceitar pagar mais pelo ensaio. Sabe por quê? Porque as mulheres comentam entre si sobre a experiência que tiveram. E isso aumenta a percepção de valor sobre você quanto profissional. Esse manual é para você que quer se destacar na sua região. Você que não sabe mais do que fazer para se diferenciar da maioria dos fotógrafos. Para você que quer parar de responder as mesmas perguntas todos os dias no WhatsApp. Para você que quer entregar uma experiência mais premium para suas clientes. Também para você que tem pouco tempo de fotografia e quer entregar aí uma vantagem enorme na experiência do seu cliente. Ou até para você que já fotografa há muitos anos, assim como eu, mas ama evoluir e quer melhorar cada vez mais a experiência da sua cliente. E todas essas orientações, elas estão organizadas e divididas em sessão profissional feminina e masculina, sessão gestante, sessão família e sessão casal. E um bônus, vou deixar links de peças que eu costumo usar aqui no estúdio e que as clientes amam. E o melhor é que esse manual é totalmente editável. Você pode editar de acordo com a sua identidade visual e colocar a sua logo. Ele é muito fácil de aplicar no atendimento e você consegue começar a usar imediatamente. Tenho certeza que depois que você começar a usar o manual, as suas clientes vão começar a enxergar o seu trabalho de uma outra forma. Tudo isso com a orientação de alguém que fotografa há mais de 15 anos e atende mais de 300 sessões todos os anos. E por que esse manual tem muito valor? Porque ele é um material construído, com esse mais de 15 anos de experiência na fotografia. Dirigindo sessões, estudando imagem, moda, combinação de cores e entendendo exatamente o que funciona e o que não funciona em uma sessão fotográfica.
Sou formada em moda, né? Já participei de muitas campanhas, produzindo e fotografando. E ao longo desses anos, eu percebi uma coisa. As melhores sessões fotográficas começam muito antes da gente ligar a câmera. Elas começam na preparação da cliente. Porque uma cliente despreparada pode destruir completamente a harmonia visual da sessão. E talvez hoje você nem perceba o quanto isso interfere no resultado final das suas fotos. Com o manual, você vai evitar problemas como clientes que trazem, por exemplo, peças totalmente inadequadas para as sessões de gestante, ou, por exemplo, lingeries muito sensuais, ou cliente que chega com aquela maquiagem extremamente pesada, aqueles cílios enormes e um acabamento que não funciona para as fotos. Ou aquelas clientes que chegam com as unhas descuidadas, sem imaginar que as mãos aparecem o tempo inteiro nas poses. Ou aquelas clientes que chegam com as roupas para as sessões profissionais também totalmente inadequada. Por exemplo, aqui no estúdio, a gente fez uma sessão uma vez que elas trouxeram um top cropped e um short. Esse tipo de roupa tira totalmente a autoridade profissional dela. Eu aproveito para falar também que, por exemplo, shorts curtos, saias curtas e top cropped não são boas peças porque eles limitam muito, por exemplo, para fazer as poses. Outro exemplo que esse manual vai evitar também é aquelas clientes que chegam com a cor da peça íntima, né, da calcinha e do sutiã, muito escuras. Aí, quando vai pôr um look branco, por exemplo, acaba marcando muito. E tudo isso, infelizmente, só acontece porque ninguém orientou ela. A única maneira de evitar que as clientes tragam roupas ruins e ela chegue insegura para as fotos é preparando essa cliente antes mesmo da sessão. E é exatamente isso que o manual faz. Ele antecipa as dúvidas e evita os erros. Melhora a harmonia visual das suas fotos e faz, a cliente chegar muito mais preparada para ser fotografada. Você deixa de depender da sorte. E isso muda completamente a experiência e o resultado final da sessão. Claro que ali a gente também já deixa uma informação que ela pode usar a criatividade e trazer algumas peças diferentes, mas aquelas peças chaves e aqueles cuidados especiais necessários para a sessão já estão todo ali listados e bem orientados. Se você tá aí pensando como que eu vou aplicar isso no meu atendimento, não se preocupe, eu montei uma aula mostrando exatamente como a gente usa o manual no nosso atendimento. E eu sei que talvez você esteja pensando, mas vai dar muito trabalho enviar esse PDF para todas as clientes. Gente, vamos combinar que, na verdade, muito trabalho dá é ficar respondendo muitas e muitas dúvidas. Enquanto ali no manual já otimiza tudo. A gente investe em câmera, em lente, em bateria, em flash, enfim, equipamento, cenário e no encantamento do cliente. Quanto que você investe? Porque ele não entende de equipamento. O que vai ficar na lembrança dele é a experiência de como foi, como ele se sentiu com a sessão. E se ele já chega seguro para fotografar, a experiência e o resultado da sessão é muito mais positivo. E sinceramente, perto do impacto que esse material vai causar no teu atendimento, custa muito pouco. Porque às vezes uma única cliente que chega mais preparada já transforma completamente o resultado da sua sessão. Isso aí já paga o investimento inteiro. E além das fotos ficarem muito mais bonitas, muito mais harmônicas, você ainda ganha algo que hoje vale muito: o tempo. Menos tempo respondendo as mesmas dúvidas no WhatsApp, menos cliente perdida sem saber o que vestir, menos desgaste no atendimento e mais clientes se sentindo seguras, confiantes e sentindo que escolheram o fotógrafo profissional. Então, gente, não olha para esse material apenas como um PDF. Olha para esse material como uma ferramenta que vai elevar a experiência que você entrega, aumentar o valor percebido do seu trabalho e fazer suas clientes enxergarem você de uma forma completamente diferente. Porque no final, as pessoas não lembram só das fotos. Elas lembram de como se sentiram sendo atendidas por você. Agora é só clicar no botão abaixo e começar a aplicar esse material no seu atendimento ainda hoje.